meu pai contava-me umas histórias acerca das antigas das minas que havia no subsolo, inclusive ele falava-me da questão que as minas foram construídas na altura quando foi a ocupação dos mouros e, portanto, tinham que ter uma ligação entre os dois conventos e, portanto, era utilizado como forma de passagem e convivência entre os dois conventos. Essencialmente, o meu tio, quando foi das partilhas, ficou com uma parte do terreno que, pelos vistos, fazia parte da igreja, não é? E que incluía também um cemitério, que fazia tudo parte do convento. E eu lembro-me na altura de quando ele andou a reestruturar toda aquela zona, de encontrar lá muitos esqueletos numa determinada zona. E também tinha algumas pedras naquela zona, umas pias, alguns restícios de azulejos da própria igreja também. O meu pai tinha uma particularidade, que tinha uma adega onde na altura não havia água canalizada, não havia saneamento e, portanto, era tudo em terra, até porque depois mantinha mais ou menos uma temperatura controlada, não é? Mais fresca, já para os devidos efeitos. E quando lavavam uns pipos grandes, não tinham onde escoar aquela água. E ele descobriu que passava a mina por baixo, porque fez um buraco com um ferro, e era a forma que fazia para escoar aquela água, para aquilo não ficar ali tudo ensopado e enlameado. E é um facto, porque eu próprio também presenciei isso e ouvia-se a água a pingar. Portanto, ela desaparecia e depois ouvia-se tic, lá embaixo, ou quando ela caía com mais volume, ouvia-se aquele ruído ali. Esta zona foi o centro de Figueiró. Tinha aqui toda a envolvência, tudo o que era necessário. Tinha a GNR aqui em baixo, portanto, tinha aqui uma vivência diferente. A Praça da Câmara não tinha essa envolvência. E as vivências que eu me lembro, ou vivências ou recordações, são mais por informação que o meu pai me transmitia sobre, na altura, havia sempre aqui, como era o espaço central, atividades artísticas. Então vinha sempre o Cardinal. E o Cardinal colocava aqui as tendas e fazia o circo, e como não tinham de guardar os animais, ou seja, os burros, os cavalos e os animais que trazia para depois apresentar, o meu avô criava lá essa facilidade e ele guardava lá nos estábulos dele. E tinha uma relação muito, muito amiga, de amizade, porque vinha com alguma regularidade cá, não é? Eles andavam por todo o país e depois vinham aqui e ele então abriu as portas para ele guardar todo o tipo mesmo de ferramentas, o que quer que seja. E, portanto, o meu pai, o meu avô e a parte dos filhos dele, na altura, toda a gente tinha livre acesso ao circo, não é? O que era engraçado, essa interação. Que se falava das freiras, pronto, também era um conhecimento que me foi transmitido, é que havia uma interação. Os túneis foram aproveitados essencialmente para poderem ter algum relacionamento institucional, mas isso foi, pelo que se falava, foi um bocadinho além do institucional, tanto que na altura o meu pai também fez parte de uma expedição que fez a esses túneis, que depois chegaram a um ponto, porque eram para ter sido recuperados, não é? Mas houve em determinados pontos, pelo crescimento populacional, que abateu ou que fizeram estruturas e que impediram aquela circulação normal, mas que retiraram de lá alguns corpos de crianças, não é? Caixões pequenos, e portanto que podem deduzir que houve outro tipo de interação entre os frades e as freiras, essencialmente isso. Sei que houve uma tentativa de recuperação desses túneis, não é? Mas que, como falei há bocadinho, acabaram por ficar aquém porque estavam limitadas, estavam cortadas. Por exemplo, pessoas que construíram casas e depois fizeram fossas, pessoas que fizeram casas e que tinham a estrutura da própria casa, zonas que abateram, não é? Que abateram. Vocês repararem, há pouco tempo ali na zona do Bento, abateu lá, e portanto é o trajeto mais ou menos de uma das minas. Portanto, ainda existem
alguns trouxe, há de existir pelo menos para baixo, aqui para cima se calhar já não, mas mais para baixo é capaz de existir, mas já está, já deve ser difícil. Porque tinha galerias onde havia convívio, salas, espaço próprio para colocação desses caixões. Essencialmente isso que eu me lembro, que ele falava em galerias, onde tinha espaço amplos, onde tinha espaços para convívio, quer que seja. Isso depois já são pormenores que acabei por... Ele também não me contava tudo, porque eu também era uma criança, não era? Puto. Ele contou-me algumas coisas e algumas das coisas eu também fui retirando do próprio convívio dele com outras pessoas adultas, onde ele contava as coisas, mas nós estávamos na proximidade e acabávamos por estar ali atentos à conversa e a assimilar um bocadinho todo aquele conhecimento. Ele falava em galerias que tinham em termos de convívio e que também tinha infraestruturas onde eles próprios podiam celebrar o que quer que seja, mas isso já são pormenores. Ele falava que eles tinham convívios e que tinham espaços para isso, e o que deve incluir também a questão de fazerem o próprio culto. Porquê? Porque tinha algum sentido existir isso pelo facto de não poderem fazer sobre a superfície, pela ocupação na altura da ocupação dos muros. Depois, mais tarde, claro, já tinham outra vivência, se calhar não necessitariam de ter esses espaços, não é? Mas se calhar numa fase inicial, na fase da ocupação dos muros, era possível que tivessem todas essas estruturas para poderem praticar o culto, essencialmente isso.